Voltou o confinamento e, como uma desgraça nunca vem só, voltou também o Comitê Central. Olá, bem-vindos de volta ao Comitê Central, a segunda emissão deste programa, emissão de 15 de janeiro de 2021. Comigo, como sempre, Alberto Gonçalves, Carlos Guimarães Pinto e eu próprio, normalmente estou comigo, Tiago Dores. Hoje devidamente confinados, ainda conseguimos fazer uma emissão inteirinha juntos, mas hoje está cada um no seu lar. Ainda tentámos, isto podiam ser 3 espaços também diferentes numa mesma sala, só para simular confinamentos, mas não, estamos mesmo confinados. Esse será o tema forte desta emissão, provavelmente. Mas antes vamos rapidamente, se calhar, à campanha presidencial, porque eu sei que vocês têm coisas importantes a dizer sobre isso, e eu próprio também, atenção. Querem avançar? Não é fácil, Tiago. Não então, é fácil. Hoje algumas pessoas no Twitter pintaram os lábios de vermelho e acho que isso pelos vistos, foi o grande manifesto do dia em matéria de presidenciais, mas tirando isso, e acho que o Dr. Ventura insultou uns candidatos, uns rivais também, mas... Isso merece destaque pela novidade também. Eu acho que... Eu ainda assim, acho que há um aspecto a destacar nestas eleições presidenciais. Nós acho que já tínhamos noção de que a nossa política é um bocadinho disfuncional, mas com esta questão do voto dia 17, eu acho que há aqui uma disfunção que eu identifico e na qual não tinha reparado antes, que é uma questão de eleição precoce, porque, pelos vistos, pronto, vamos ter logo no dia 17, provavelmente ainda por cima, com 250 mil eleitores a poderem votar no dia 17, e eu não sei quem é que irá às urnas no dia 24, a não ser negacionistas da Covid. Provavelmente dia 17 se calhar já temos presidente, não sei. Acho muito provável que isso aconteça. Pelo menos já temos. Ele dá ar de que já foi reeleito, não tem campanha, não tem tempo de antena, nem sequer um programa para os próximos 5 anos. É basicamente aquela história do agora sem pernas, agora sem mãos, e ele acha que já está feito, não é? Que as eleições são só um pró-forma. Carlos, ele também não tem tempo. O homem parece que neste último ano fez 80 testes à Covid. 80. Tanto teste, como é que só não estou a inventar, são mesmo que são 80. Sim, 80 testes, é verdade. Não. Vocês, eu estou a receber agora dados novos, já vai em 87, entretanto. Isso era ontem ao fim do dia. Deve haver algum contador que está sempre a aumentar ali com o número de testes que o professor Marcelo faz. Portanto, o homem não tem tempo para tempos de antena e campanha e ser presidente, ao fim e ao cabo, não é? Vocês percebem que a maior parte das pessoas deixa de ver vídeos ao fim de 2 minutos. Eu se estivesse a ver isto ao fim de 2 minutos a falar sobre um assunto tão pouco interessante como as eleições presidenciais. Vamos avançar. Vamos passar a coisas sérias. Sim. Vamos passar. Vamos falar de confinamentos, de segunda vaga de confinamento. O que é que vocês têm a dizer sobre tudo isto? Eu aborreço-me um bocado que... Por defeito, esta opção sempre de não fazer ninguém ideia de como é que isto se resolve e havendo tantas estratégias diferentes em tantos países, estratégias às vezes opostas que produzem resultados dos quais não é possível tirar nenhuma conclusão, que por defeito se opte sempre por coartar a liberdade das pessoas. Eu achava mais giro, por defeito, permitir-se que as pessoas fizessem a sua vida. Acho que nesta fase toda a gente está suficientemente informada sobre os perigos desta doença e aborrece-me que este seja sempre por defeito, a medida a tomar. Não sei qual é a vossa opinião sobre isso. Exatamente isso, Tiago. Exatamente isso. O que temos visto é que há países, ao contrário do que nos dizem os telejornais, os países estão a adotar estratégias totalmente diferentes uns dos outros, com maior confinamento, menor confinamento nenhum. Como é o caso dos países nórdicos, têm regras muito residuais comparado connosco, e parece que as curvas lá das taxas de infecção e não sei o que são mais ou menos semelhantes, e o número de mortos, por acaso até nem é semelhante, porque nos países nórdicos tem morrido muito pouca gente de Covid, e a Suécia, que teve um número de mortos considerável na dita primeira vaga, agora, anteontem estive a ver, acho que morreram 3 pessoas na Suécia. Parece que é menos do que cá acho que tem morrido mais. Pois,
Já para não falar das mortes não relacionadas com Covid, não é? Que aí é ainda para mais estará a grande diferença, é que provavelmente o conjunto de pessoas que morreu não de Covid é bastante mais residual, porventura, nesses países do que... Não, aí estamos a liderar, nós estamos a liderar agora em mortes ditas por Covid, que também não tenho a certeza absoluta que sejam exatamente por Covid, já ouvi coisas vindas de hospitais a dizer que pessoas que morrem de ataque cardíaco que foram declarados mortos por Covid, porque tinham Covid, etc. Acho que quem já ouviu falar da... Desculpa, quem falece de outra coisa, mas já ouviu falar na Covid, conta como mortos com Covid. Exatamente. Acho que é o critério, acho que é esse. Sim. E depois há os mortos que nem sequer ouviram falar na Covid e que morrem porque têm medo de ir aos hospitais, porque os hospitais também não os vão atender. Agora tivemos a notícia de que a Ministra da Saúde mandou adiar ou cancelar cirurgias de doentes oncológicos, etc. Portanto, o excesso de mortes não Covid em Portugal também é altíssimo, tal como o número de mortos ditos por Covid em Portugal. Neste momento está o professor Marcelo, e não queria voltar às presenciais, juro, o professor Marcelo diz que somos os melhores do mundo de mata de coisas, e agora estamos a ser os melhores do mundo também nisso. Não sei se é uma distinção da qual não nos possamos orgulhar, mas estamos a liderar mais ou menos o quadro internacional nessa matéria. Eu acho que os efeitos que temos sentido são, em boa parte, resultado de tudo aquilo que nós não éramos antes da pandemia. Nós andamos aqui, eu pelo menos ando há 15, 20 anos a falar sobre o nosso atraso económico e as consequências que isso poderia trazer no futuro. E a verdade é que dizia-se que esse discurso era muito economicista, que tinha que pôr as pessoas à frente da economia, etc. E como estávamos todos acima daquele limite da dignidade, algumas pessoas menosprezavam um bocadinho esses problemas de crescimento económico. O que é que aconteceu com a pandemia? Houve um grande choque que fez com que muitas pessoas passassem abaixo desse limiar, com que o sistema como um todo, como o sistema de saúde, que estava ali no limiar do funcionamento, de repente deixasse. Porquê? Porque houve ali um grande choque, e muito daquilo que nós sofremos hoje deriva de não termos estado preparados há um ano, não termos a economia para absorver tudo isto. Se nós pensarmos, uma das coisas, eu não acho que este lockdown seja particularmente grave comparado com outros. Não é que, se nós olharmos, compararmos este com outro, nós podemos discutir se é mais ou menos. A minha perspectiva é sempre mais no sentido da liberdade e menos no sentido da segurança, mas comparado com os outros países, na Europa estamos mais ou menos na média. Até houve levantamento de uma restrição, o que é curioso. Este lockdown fez com que os hipermercados passassem a estar abertos ao fim de semana à tarde, algo que não acontecia antes, até houve esse levantamento. Mas aquilo que estamos a exigir é basicamente um lockdown do pequeno comércio. A grande novidade deste lockdown em relação à situação anterior é isso. É um lockdown do pequeno comércio, das lojas, dos restaurantes, dos cafés, etc. Estamos a pedir a essas pessoas que façam um sacrifício em nome de um bem comum sem lhe pagarmos por esse sacrifício. Sim, e com problema... Carlos, e acho que com um problema adicional também, que já foi também muitas vezes referido, embora tenha havido notícias, ainda hoje li notícias de que, por exemplo, as grandes superfícies não vão poder comercializar determinado tipo de produtos, mas ainda com o grande problema destes períodos em que precisamente o pequeno comércio não pode funcionar e outro tipo de comércio pode funcionar, em que saímos daqui com uma concentração de poder ainda maior, para já com o pequeno comércio e os pequenos empresários muitíssimo afetados, e depois com uma concentração de poder ainda maior, nomeadamente dos grandes distribuidores, por exemplo, e portanto, e com uma situação menos favorável para os consumidores também, para toda a gente em geral, não é? E depois as restrições... É que depois as restrições encadeiam-se por causa disso, para não se dar uma vantagem competitiva às grandes superfícies. Também se proíbe de vender um certo conjunto de produtos. Obviamente as pessoas não deixam de os comprar, vão comprar online, o que dá mais poder às cadeias que vendem online. Estás a falar dos livros, por exemplo, não é? Dos livros, das roupas. Era exatamente aquilo que as pessoas iam ao Lidl e ao Pingo Doce comprar, não é? Havia filas. Seria o seu objetivo, não é? Sim, sim.
Não, mas é que depois encandeiam-se medidas umas nas outras e no final já não sabemos muito bem o que tem a ver com a pandemia, o que tem a ver com concorrência, o que é que se passa ali e arriscamos a ter uma situação muito parecida com aquela que tivemos em dezembro nos feriados, que foi a proibição das escolas privadas e universidades de darem aulas online só porque as escolas públicas não tinham essa capacidade. E alguém olha para aquilo e de que forma é que proibindo aulas online se está a conter o contágio? Este é um dos problemas destas medidas que parecem vir um bocadinho do nada, depois encandeiam-se e depois causam efeitos inesperados, que por sua vez... Carlos, desculpa, tu falaste agora nas escolas privadas. Se o governo tivesse um plano, e não acho que tenha esse plano, não sou conspirativo, mas se o governo tivesse um plano para destruir o setor privado, ou para o afetar gravemente em Portugal, não poderia fazer muito diferente. Tudo o que está a acontecer, ou muito do que está a acontecer, a começar pelos hospitais privados, por exemplo, pela discriminação que o desprezo que o governo votou aos hospitais privados em matéria de Covid, e tem morrido gente por causa desse desprezo, mas depois toda a economia privada, tirando os grandes empresários, esses estão sempre muito próximos do poder, e em Portugal é difícil, custa-me chamar-lhes privados, porque normalmente roçam ali, há ali uma certa promiscuidade, em muitos casos, com o Estado. Mas nos pequenos empresários, que é o grosso do tecido económico nacional, e tu sabes isso muito melhor do que eu, isto está a ser absolutamente, não é afetado, está a ser absolutamente arrasado. Não sei que economia de pequena, média dimensão, que é a nossa, não é? Que vai sair daqui desta sucessão de confinamentos. Só sobrevive quem tem dimensão para isso, não é? E os mais pequenos não. Eu se fosse epidemiologista, atenção, eu provavelmente, qual era a minha medida para travar a propagação do vírus? Era cada um de nós em posição fetal, dentro de um frasquinho, bem enrolhado, e abríamos em 2025. Só que de facto os políticos têm que tomar decisões com base nestes pareceres, mas numa série de outras coisas, e nomeadamente na consequência de medidas deste género. E o pesar dessas consequências é obviamente complicado e acaba por ser às vezes muito mais fácil optar por uma solução maximalista. Acho que no meio destes problemas todos houve uma evolução que eu diria positiva. Eu acho que agora já se tem em conta os custos de fechar as coisas. E a opção, por exemplo, de não fechar as escolas não foi tomada, foi tomada tendo em conta esses custos, tendo em conta a opinião pública que está um pouco contra essa situação, apesar dos estudos dizerem que, de facto, fechar as escolas é um dos mecanismos que controla o contágio. Desta vez parece-me que já se mede um bocadinho os benefícios na contenção do contágio versus os custos efetivos que a sociedade tem para suportar esse benefício. Algo que não foi feito no princípio da pandemia, quando, aliás, os números até não eram tão maus como agora, e se optou por enviar as crianças para casa durante 6 meses, com todos os custos sociais e para o futuro que isso irá ter. Agora, e de juízo, principalmente, e de juízo dos pais. Crianças para casa não se faz, por amor de Deus. Sim, mas quer dizer, se o vírus fosse... A questão é, ou se controla o vírus ou não se controla o vírus, de acordo com o grau de perigo que lhe atribuirmos. Se o vírus for realmente tão perigoso quanto os telejornais e os mídias e algum setor, e a maioria dos políticos quer fazer crer, tinha que se fechar tudo. Tudo. Não sei por quanto tempo, mas tinha que se fechar absolutamente tudo. As pessoas não se podem encontrar sequer em supermercados. Não sei como é que se trataria do abastecimento, etc, etc. Não estou a defender isto, pelo contrário. Estou a dizer que não faz sentido nenhum. Estas medidas em que se proíbem umas coisas, permitem outras, e as pessoas acabam por necessidade, porque muita gente tem que ir à sua vida, e porque as pessoas nem todas querem ficar malucas fechadas em casa a ver a Netflix, que pelos vistos agora também vai ser condicionada, porque o governo precisa da banda de internet da Netflix, não sei exatamente para quê e porquê, mas nesse sentido não faz sentido nenhum, não há nenhuma razoabilidade em se proibir umas coisas e permitir outras. Não acho que isso diminua. Que efeitos é que isso vai ter? É verdade. Assim, há um exercício teórico interessante que é terrível de se fazer nessa altura, mas que é importante para percebermos o nosso custo e benefícios, que é o que é que nós aceitaríamos ceder se isto ficasse aqui para sempre.
Ou seja, se houvesse uma mutação, se a vacina não funcionasse, se isto fosse uma coisa que estivesse aqui de forma permanente, será que aceitaríamos ceder 3, 4 anos de longevidade média para termos a vida que tínhamos há um ano? Ou então, para ter estes 3, 4 anos, para ter uma taxa de mortalidade mais baixa, aceitaríamos ceder a nossa qualidade de vida como de forma permanente, como temos feito no último ano? A minha resposta é claramente não. Porque a vida não é só longevidade, porque se fosse só longevidade, nós nascíamos, íamos por uns sarcófagos individuais, éramos alimentados por um tubo, ficávamos lá 140 anos e vivíamos uma vida muito longa, só sem qualidade nenhuma. Eu acho que há aqui um equilíbrio, e muitas destas medidas são aceitas socialmente porque são vistas como sendo temporárias. Só que este temporário já dura 9 meses. Sim. Mas também porque... Desculpa, Alberto, avança. Não, também porque... És tu, não és tu. Não, e o confinamento, a capa parece que a manchete do Expresso já é dizer que está a avisar-nos que o confinamento é para se prolongar até à primavera. Este confinamento em particular. Primavera deste ano? Já há boatos de que a seguir às presenciais vão fechar mais coisas do que as que ficaram agora prometidas. Pois. Não, e há também notícia no meio disso tudo de que 6 em cada 10 portugueses que tinham instalado a Stay Away Covid já desinstalaram. Sim. O que ainda traz mais gravidade a tudo isso. Acho que os 4 em cada 10 que ficaram, acho que são todos familiares de Carlos César. Mas a verdade é que 60% já desinstalaram. Parece então, 1 milhão e tal de pessoas, não é? Que desinstalou, não é? Sim, parece que a aplicação é muito boa. A quantidade de pessoas que instalaram isto à partida. Eu instalei para ver o que era, mas desinstalei imediatamente. Mas o problema parece que até não é tanta tecnologia, mas vocês não vão acreditar. É depois do processo burocrático da emissão dos códigos e tal. Essa parte é que parece que não está... Sim. Essa parte é que parece que não está assim tão oleada. Mas, enfim. É pena que parece que foi bastante útil. Detectou 100 e tal casos, parece que havia 113 ou 116 casos detectados. Sim, foi rápido. Foi rápido. A transição do vai ser obrigatório para não serve para coisa nenhuma, a desliga, foi bastante rápido. Mas acabou por ser rápido. Não, o princípio foi assim, não é? Toda a gente se apercebeu que aquilo não ia servir para muita coisa, depois ponderou ser obrigatório, até se perceber outra vez que não servia para grande coisa. Nem sei de algum país em que isto efetivamente tenha funcionado. Talvez na Coreia do Sul, houve ali uma... Coreia do Sul e Israel, suponho eu, tenha havido alguns sistemas. Israel não está certo, Coreia do Sul acho que sim. Sistemas mais ou menos desse género. Devia dizer a Coreia do Norte, mas provavelmente não funcionou. Acho que a Coreia do Norte é outro, acho que o sistema é menos tecnológico, apesar de tudo, o sistema de controle dos casos é menos tecnológico. Então, já que vocês falaram na questão da Stay Away Covid, outra coisa que também não parece estar a funcionar é a vacinação em Portugal. E parecendo que não, a vacina era capaz de ser útil para esta questão toda da Covid, porque era a forma disto ou desaparecer ou ser controlada de forma a não interferir demasiado nas nossas vidas. E Portugal, eu todos os dias, às vezes mais que uma vez por dia, já pareço maluquinho, vou ver os gráficos comparativos das taxas de vacinação dos países e Portugal vai descendo com garbo. Vamos descendo ali firmemente. Despachou-se a parte fácil, não era? Que era os hospitais. Sim, relativamente fácil, porque as estruturas estão mais ou menos no lugar. A partir daí é o desde que hoje, Espanha... Portugal não tem informação de nenhuma vacina administrada. Se as deu, não se sabe. Acho que é mais uma questão de reporting, porque atualmente o grande limite é no fornecimento de vacinas mais do que a capacidade de as dar. Isso poderá vir a ser um problema quando tivermos muitas vacinas, quando houver fornecimento de vacinas, mas neste momento há essa restrição, que é o fornecimento principal, e depois havia uma restrição regulatória que obrigou os hospitais a deitarem fora algumas vacinas. Algumas doses, por causa das 5, 6 doses por frasco. Exatamente, por causa da questão do embalamento das 5, 6 doses, mas é assim, o atual ritmo não vai resolver muita coisa, porque precisamos de mais vacinas e precisamos aliás... O atual ritmo demoraria 6 anos.
a vacinar os portugueses pelo atual ritmo. Exatamente. Portanto, mas o atual ritmo, apesar de tudo, não é tanto por questões logísticas como por questões de fornecimento. Isso temos que dar. Aliás, nós hoje temos mais pessoas a ficar imunizadas porque apanham o vírus do que por serem vacinadas. Muito mais. Portanto, a imunização está a decorrer mais por aí do que pela questão das... São 10 mil por dia que contraem o vírus, pelo menos que se saiba, serão mais, com certeza. Contra umas 2 mil vacinas média diária. Mas agora a questão da distribuição, eu percebo que isso possa pesar, mas não pode ser o único fator, porque... Está aqui uma coisinha no ecrã. Porque a União Europeia, isto foi contratado pela União Europeia, não é? Presumo que a distribuição esteja toda a carga da União Europeia, a quantidade de doses, não é? E Portugal está progressivamente a ficar abaixo da média da vacinação dos países da União Europeia. E temos mas para já conseguimos... tudo a França, que ainda não deu nada praticamente. Pois, mas para já conseguims descartar responsabilidades, é isso? O fundamental agora neste momento é saber isso. Para já é possível ainda descartar responsabilidades. Claro, não quer cumprir nada de bom, é descartar. É tal como agora esta história da segunda vaga, a culpa foi de Natal e dos portugueses que não se limitaram às compotas, não é? E com a vacinação vai ser o mesmo, portanto a culpa vai ser de alguém, vai ser da distribuição, ou da União Europeia, ou da Pfizer, ou da Moderna, ou o que é que seja. Das compotas não sei, mas se calhar as pessoas aderiram mesmo em massa à proposta de se encontrarem nos patamares das escadas e houve gente demais em patamares de escadas e acabou por espalhar o bicho, não sei. Pode ter sido isso. Meus caros, acho que este tema está completamente esclarecido. Se estiverem de acordo, passamos ao nosso destaque, camarada da semana? Vamos a isso. Vamos a isso. Vamos então ao camarada da semana. O camarada da semana a semana passada foi um boneco, esta semana é mais ou menos um boneco também, é a justiça. Queremos, Alberto, Carlos, vamos explicar isto, talvez seja um bocadinho críptico assim, o porquê da justiça ser camarada da semana. Pronto, bem, esta semana ficamos a saber que houve uma procuradora que decidiu colocar a polícia atrás de 2 jornalistas, penso que foram só 2, não é? Para tentar perceber onde é que estavam as fugas ao segredo de justiça. Isto sem autorização de um juiz, ou seja, temos um dos poderes, o poder judicial, a colocar jornalistas sob escuta, a persegui-los na sua vida privada, para tentarem entender onde é que está um problema dentro do próprio sistema de justiça. Isto, obviamente, é uma situação grave, porque, independentemente do seu envolvimento público, as pessoas têm direito à sua vida privada. E essa vida privada, obviamente, iremos ter sempre escutas, iremos ter sempre métodos de investigação invasivos, mas é algo que se deve evitar até ao máximo limite, porque as pessoas são todas inocentes até serem consideradas culpadas, e uma pessoa inocente não deve ter a sua vida privada invadida. Isso já aconteceu no passado, já aconteceu com outras pessoas com perfil público, mas esta vez aconteceu sem sequer um mandato de um juiz. E quando se trata de jornalistas é particularmente importante, porque nós esperamos que os jornalistas sejam incómodos. E se um jornalista começa a perceber que, pelo facto de ser incómodo, pelo facto de descobrir coisas que outros não descobrem, pode vir a ter a sua vida privada invadida, pode vir a ter a sua privacidade violada, se calhar começam a hesitar em ser incómodos. E quando temos jornalistas ou qualquer outra pessoa que supostamente deve escrutinar o poder político com medo de o fazer por ter a sua privacidade violada, isto é coisa, como diria o Tiago, para aleijar a democracia. E se calhar devemos pensar um bocadinho se é este o caminho que queremos, porque já temos um partido que domina a máquina do Estado, que domina o poder executivo e o poder legislativo há muitos anos, que se vê sinais de também estender alguns braços para o poder judicial. Se ainda em cima disso, o jornalismo independente que vamos ter deixa de existir porque tem receio de ser perseguido desta forma, se calhar é coisa para magoar um bocadinho a democracia e os nossos direitos. Carlos, eu discordo um bocadinho. Eu acho que
se um jornalismo controlado, um jornalismo subjugado ao poder, magoa a democracia, a nossa democracia está em farrapos, está num estado comatoso, porque estes dois jornalistas, coitados, eles, ainda por cima era um caso que estava ligado, não sei se é o Benfica, ou uma coisa qualquer do género, porque perseguir jornalistas por quererem escrutinar o poder, não há muitos jornalistas que corram esse risco. Haverá alguns, mas não há muitos jornalistas que neste momento corram esse risco, porque não há. Muito poucos jornalistas fazem qualquer esforço para beliscar o Dr. Costa e o poder do PS neste momento. Portanto, nesse aspecto estamos mais ou menos seguros. Aquilo que aconteceu há 2 ou 3 dias com a comunicação do Dr. Costa sobre agora o novo confinamento, por exemplo. Já nem falo dos jornalistas que estavam na sala, eram meia dúzia de jornalistas, também não serão esses a levantar a tocha da liberdade e da independência jornalística, não necessariamente. Mas a seguir à comunicação, grande parte dos pivôs dos telejornais, os comentadores todos, etc., ninguém questionou nada do que o Dr. Costa ordenou, mandou. As pessoas o jornalismo em Portugal, ou quase todo ele, limitou-se a descrever as novas regras do confinamento, para nós obedecermos em conformidade. Foi só isso que aconteceu. Eu não vi, nós vemos nos outros países o poder decreta restrições, a propósito da Covid também, mas depois há um debate aceso, e às vezes mais do que aceso, à volta dessas restrições. Nem toda a gente concorda com elas, nem toda a gente discorda. Em Portugal... E desliga-se, e às vezes desliga-se câmaras perante Presidente da República. Presidente da República, parece que já aconteceu isso. E não foi assim num país insignificante. Não foi exatamente pois, Vamos lá ver. Pois, a justiça... O jornalismo que efetivamente está colado ao poder, bem, isso existe, se calhar existe mais em Portugal do que noutros lados, não sei medir isso. Ainda vamos tendo algum jornalismo independente. Temos algum, é verdade. É verdade. Nós sabemos dos casos do Eduardo Cabrita, sabemos dos casos das Golas, sabemos do caso da Procuradora Europeia. É verdade. Se calhar as minhas expectativas são demasiado baixas, mas apesar de tudo ainda vamos sabendo de casos que são efetivamente embaraçosos para o governo. Tenho receio que aos poucos, que isso também se vá perdendo. Isto é algo que não se pode perder, porque arriscamos a viver naquela história do senhor, não sei se conhecem, acho que quem contou foi aquele jornalista que fazia a cobertura da Rússia, que foi para uma aldeia na Bielorrússia e perguntou a um senhor, já contei isto, não foi no último episódio? Não, estava a dizer que seriam os José Milhares, estou a perguntar. Os José Milhares, talvez tenha sido ele. Foi por uma aldeia bielorrussa e perguntou a lá alguém como é que achava que a sua vida, ele queixou-se imenso, a minha vida é terrível, é isto, é aquilo, e depois perguntou, mas o que é que acha do nosso grande presidente? Não, muito bem, o país cresce, não sei o quê, a vida é má, mas é só aqui na minha aldeia. Porquê? Porque tudo o que eu via na rádio e na televisão era que o país estava a crescer bastante. E ele pensava que todos aqueles problemas que era só na sua aldeia. A sua aldeia é que era má e tudo o resto era muito bom. Nós, apesar de tudo, hoje ainda vamos sabendo de algumas coisas que correm mal. Eu tenho medo que cada vez menos se venha a saber disso, se as pessoas sentirem que, ao investigarem, têm a sua vida privada afetada. E isto não afeta só jornalistas, afeta toda a gente, afeta comentadores, políticos da oposição, um conjunto de pessoas que têm a obrigação de escrutinar o governo, tem a obrigação de escrutinar os poderes públicos, mas que, se cada um tem a sua vida, tem a sua privacidade que quer manter, com o receio de que possa perder essa privacidade, se iniba de fazer uma função de escrutínio que é importantíssima para a democracia. Muito bem. Estou um bocadinho menos otimista do que o Carlos nesta matéria. Sim. Sobretudo sobre a quantidade, que percentagem do nosso jornalismo ainda faz escrutínio. É verdade que algum ainda faz, felizmente. Acho que é muito pouco e insuficiente. Mas... Eu acho que há talvez aqui um ponto para o otimismo. É que achamos muito que a nossa justiça é lenta, mas é possível que não seja exatamente isso. Ela é bisbilhoteira, isso não há dúvida nenhuma. Percebe-se com este caso de vasculhar a vida de pessoas cuja vida, provavelmente nestas circunstâncias e por estes motivos, não tinha nada que ser vasculhada. É possível que seja só bisbilhoteira e que se esteja a perder um bocado de tempo com bisbilhotices e que, resolvido isso, a nossa justiça não seja assim tão lenta.
Meus caros, altura se calhar para respondermos a perguntas dos nossos espectadores. O que é que vos parece? Vamos a isso. Sessão de esclarecimentos, já a seguir. E estamos de volta para a sessão de esclarecimentos, espaço em que respondemos às questões dos nossos espectadores. E a primeira questão que vos ia lançar hoje é uma questão do Jorge Cardoso. O Jorge Cardoso pede um esclarecimento. Ele pede para explicar a diferença entre liberais e libertários, e diz ele que há por aí muita gente que não sabe a diferença e depois ataca o Maia, dando a entender que ele defende Estado Zero. Este foi um assunto que veio várias vezes à baila nos debates para as eleições. Talvez fosse interessante falar um bocadinho sobre isto. Eu posso se calhar falar Avança, Carlos. Um bocadinho sobre isso. Acho que a grande diferença entre esse e outros tipos de movimentos é o quanto acham cada um que o Estado deve estar nas nossas vidas, que tipo de serviços deve fornecer, se os deve produzir ou não. Acho que quando aquilo que nós chamamos liberais sociais, um bocadinho mais, que aceitam um bocadinho mais de intervenção do Estado, depois à medida que vamos caminhando até ao anarcocapitalismo... Liberal social é o Marcelo, não é? Exatamente. Não, ele é social-democrata, liberal, ele é tudo aquilo que der votos, basicamente. Mas, honestamente, eu já assisti a muitas discussões desse tipo, acho que são, em boa parte, discussões inócuas entre liberais. Porquê? Eu próprio não sei qual é o ponto final ideal, ou seja, qual é o papel ideal do Estado em cada uma das áreas da nossa vida. Acho que ninguém pode ter a capacidade de saber. E neste momento é relativamente irrelevante. Porquê? Porque independentemente de ser liberal, social, liberal ou libertário ou o que quer que seja, a direção que se defende é a mesma, que é no sentido da redução do papel do Estado na vida das pessoas, ou seja, que o Estado seja menos um entrave ao crescimento e à vida das pessoas. Portanto, é numa altura em que estamos tão longe, até de uma perspectiva mais liberal, moderada, é irrelevante estarmos a dizer até que ponto é que queremos ir. É como se começássemos agora um passeio a pé até Moscovo e nos perdêssemos aqui a discutir se queremos ir até Moscovo, se é esta rua ou aquela rua de Moscovo. Acho que é relativamente irrelevante. O importante é que concordamos numa direção. E a direção é esta de dar valor à iniciativa privada, devolver poder às pessoas, e qualquer pessoa que se enquadre neste âmbito liberal, independentemente da sua facção, enquadra-se numa direção que concorda com esta direção específica. Sim, e esta questão dos sociais-democratas. Sim. Há muitos sociais-democratas que, efetivamente, também são liberais direcionais, porque nós estamos tanto dependentes, temos uma dependência do Estado tão grande que mesmo algumas pessoas que até são sociais-democratas sentem que se tem que caminhar no sentido de algum liberalismo, porque o ponto de partida é aquele que temos. Eu acho que nós estamos tão distantes de qualquer dessas perspectivas, é o que Carlos disse, de qualquer forma de liberalismo, seja ele qual for. Isto é tão... O nosso país é tão estatizado, tão socializante, e está a caminhar com tanta velocidade e tanto empenho para um socialismo ainda mais musculado e mais prejudicial, que estar a discutir as cambiantes do liberalismo, ser um bocadinho mais social, um bocadinho menos social, um bocadinho mais libertário, um bocadinho menos libertário, é como estar com um seminário... É um sonho lindo, não é? Exatamente. Quer dizer, é como um seminário talibã estar a discutir se devem apostar um bocadinho mais num feminismo um bocadinho mais acentuado, ou um feminismo mais ligeiro e etc. Porque quase não faz sentido. Eu acho que faria todo sentido. Idealmente, lá está o tal sonho lindo, faria todo sentido que o Estado não fosse zero, mas tendesse para isso. Agora o nosso Estado só é zero em matéria de competência. De resto, mas não, infelizmente na parte fiscal é bastante competente. No resto, nem por isso. E agora, acho que está tão longe daquilo. Sim. É como estar a planear uma viagem a Saturno, antes de chegarmos a Marte. Sim. Além de que esta questão do Estado Zero não faz nenhum sentido em nenhuma parte do mundo.
pelo menos do mundo razoavelmente civilizado com o qual nos interessa compararmos, há nenhuma força política com significado que esteja sequer perto de defender um Estado zero, quer dizer, nem os conservadores americanos, ninguém está perto politicamente desta ideia do Estado zero. Eu vejo quando usam esses argumentos, geralmente é porque já perderam a discussão. Porque quando têm que usar esse espantalho do Estado zero e querem acabar com o acesso universal a cuidados de saúde, ou quer que seja, é porque já perderam a discussão, porque é muito mais difícil para alguém do PS ou do Bloco de Esquerda discutir modelos de gestão de saúde e educação que efetivamente existem, que têm resultados noutros países. É muito mais fácil inventar um modelo qualquer que eles atribuem ao liberalismo e combaterem esse. Porque se tivessem que combater com argumentos o modelo efetivo que os liberais em Portugal defendem, se calhar tinham muito mais dificuldade do que aquilo que têm. Por isso inventam esse modelo em que ninguém tem acesso à saúde, ninguém tem acesso à educação, em que o Estado não existe, atacam-no como se fosse o modelo dos liberais, que não é. Pelo menos sim, o Estado zero partido, não é? Sim, o Estado zero, vamos lá ver, um modelo capitalista pressupõe a existência de um Estado, e de um Estado forte é ridículo, mesmo num modelo capitalista. O Estado tem que existir desde logo para garantir condições de concorrência, por exemplo, e regulação das atividades. Portanto, mesmo nesse sistema, onde teoricamente a liberdade é muito maior e a liberdade de iniciativa é muito maior, o Estado obviamente tem um papel absolutamente crucial para garantir essa liberdade, para garantir que não há excessos de poder da parte de nenhum dos privados, mas obviamente ao mesmo tempo não é um Estado que quer da sua parte ter todo o poder e usá-lo de forma discricionária. Mas eu não vou sequer defender que o Estado vai sempre existir e que é necessário uma parcela de Estado. O Estado já existe tanto e já se impõe tanto que ele vai existir independentemente da minha opinião. Portanto, eu prefiro sim, aquilo que eu disser, prefiro que vá no sentido de ser contra a preponderância sufocante do Estado que temos. O Estado ele vai se mantendo sempre, infelizmente vai se mantendo sempre. Eu prefiro apontar para um Estado zero para ter um Estado se calhar 75 ou qualquer coisa, porque o nosso Estado está muito próximo do 100. Está a haver muito pouca vida fora do Estado em Portugal e a tendência é essa. Perfeitamente esclarecida esta questão, Jorge Cardoso. Acho que depois pode mandar um mail a dizer que realmente estivemos muito bem. Temos outra questão do Rui Rodrigues. O Rui Rodrigues também coloca uma questão interessante, que é a seguinte: eu vou ler aqui só parcialmente porque ela é bastante longa. Sabendo que temos tido nos últimos anos uma governação de esquerda com um PS mais à esquerda do que alguma vez foi, e sabendo que grande parte do tecido empresarial português está de uma forma ou de outra dependente do Estado, algo que foi sendo construído nas últimas décadas, será que Portugal está destinado a tornar-se a nova China na Europa? Já temos um governo com tiques autoritários e paternalistas, temos os portugueses agarrados ao Estado como pão para a boca, estamos ou não a um passo da ditadura de esquerda que abraça o capitalismo? Lá está, até liga bem com a nossa questão anterior. Eu acho que parece isto? A parte do socialismo progressivo e do... 50% disto já está praticamente conseguido, não é? É verdade. Agora, se caminhamos para a China, duvido. Na parte produtiva não vejo como. Eu acho que caminhamos para uma Venezuela ou para a Bolívia do Sr. Morales. Será mais por aí. Não? Caminhar para a China seria quase lisonjeiro, quase simpático. Sim, porque essa é realmente a parte que é interessante na China, não é? O facto ao possibilitar-se que a China entre no comércio internacional, o facto da China poder concorrer com a sua produção no comércio internacional, permitir que por aí se tenha tirado muita gente da pobreza. Mas de facto aliás, nem a China já quer ser a China do mundo, não é? A África já é a nova China da China, portanto aquele modelo também não sei se até faria muito sentido apontar para aquele modelo. Claro, exatamente, aquilo também já nunca foi o objetivo final, não é? Portanto, sim, mas apesar de tudo a China, que o comunismo afundou numa miséria, também não é que fosse um país exatamente que a população vivesse genericamente com níveis de conforto ocidentais, mas o comunismo afundou a China numa miséria inominável, e apesar de tudo este capitalismo de Estado, este sistema chinês, assim meio este híbrido,
tirou muita gente da miséria. O que se está a fazer em Portugal é justamente o contrário, está-se a tirar gente para a miséria. Não vamos voltar agora à questão do confinamento, já não há tempo, mas o sentido é esse. Portanto, não vai, acho que se o espectador perguntou se, Rui Rodrigues, não é? Perguntou se havia o perigo nos... Exatamente. O perigo de sermos a China da Europa, acho que esse perigo não corremos. Se calhar, infelizmente, quase. Acho que não se justificam quem nos dera, mas não, assim, não chego, ainda eu assim... estava quase a dizer Pô, isso. Já estava perto. Pois. Acho que o nosso destino é pior, o nosso destino será pior. Em termos de liberdade económica, certamente, os dois países estão a ir em direções opostas, apesar de tudo, nós estamos ainda um pouco melhor que a China nessa perspectiva, mas depois há uma outra coisa, e aí é que eu acho que temos que ter cuidado para depois não nos faltar armamento retórico para combater as coisas quando elas vierem. Na China colocam-se pessoas em campos de internamento por não concordarem lá com o... Internamento é bem lisonjeiro também, o próprio termo, estás a poupar mesmo nas palavras. Portugal não se interna ninguém se não há vagas. Portugal não se interna ninguém se os hospitais ficaram sequestrados pela Covid, senão até se interna. Em campos de reeducação e na verdade, não sabemos o que mais vai para lá. Pois, essa é uma das grandes questões, nós não fazemos ideia nenhuma do que é que vai para ali, não é? O que nós achamos que sabemos é com certeza. E aquilo que realmente sabemos é profundamente assustador. Aos nossos olhos, com que está a transformar-se de dia para dia num caso extremo de liberdade, digamos assim, e de comércio internacional, num caso extremo de outra coisa bastante mais feia. Que quando soubermos, viemos a descobrir coisas tenebrosas, como aconteceram coisas no século passado, em que só se soube muitos anos depois, e apesar disso, com todos os problemas que possamos ter por cá, estamos bastante longe disso. Eu aqui tento, não quero cortar a piada a isto, mas tento evitar aquele vício que se tem muito à esquerda, que é de chamar fascista a toda a gente, porque depois começa a faltar armamento retórico para quando efetivamente essas tendências aparecem. Estou a sentir-me repreendido pelo Carlos. Longe de mim querer elogiar o regime chinês. Ele aguentou o primeiro programa todo, pá. É mérito. Não passa pela cabeça elogiar a China. Não passa pela cabeça. Eu só acho que a China, com todo o horror daquele regime, é o horror típico de qualquer regime comunista, apesar de tudo, hoje em dia tem produção. Eu não estou a dizer que uma coisa compensa a outra. Não compensa. Claro. Se me perguntas se eu prefiro viver em Portugal ou na China, neste momento prefiro viver em Portugal, sem dúvida nenhuma. Ainda se vive muito melhor em Portugal que na China, não é comparável. Eu tenho receio que Portugal caminhe para uma coisa ainda mais deplorável, pelo menos do ponto de vista da subsistência, do que a China. Tenho receio de um regime tipo venezuelano. Tem o tipo de opressão chinês, e que sequer não é uma opressão tão organizada, mas é uma opressão pela miséria, pela necessidade de sobrevivência desesperada das pessoas, e as deixa completamente prostradas face ao poder. É disso que eu tenho medo. Em termos económicos, a China deu alguns passos, ainda continua a ser um regime bastante fechado, bastante controlado pelo Estado, mas deu alguns passos que lhe permitiu enriquecer e tirar muitas pessoas da pobreza. Mas, ao mesmo tempo, aumentou o poder de um Estado que depois é aplicado a restringir liberdades noutras áreas. Sim. A China deu esse espaço e deu o resto do mundo, não é? Que abriu as portas ao comércio chinês. Portanto, também é preciso não esquecer isso, não é? O mérito também é muito esse. Com custos elevados, o resultado global realmente retirar milhões de pessoas da pobreza, mas graças à abertura da economia chinesa, ou do resto do mundo à economia chinesa. E aos vírus chineses. E aos vírus também, depois vem um ou outro de vez em quando. Mas não pode ser tudo bom. Ficamos por aqui, acho eu, em termos de questões. O que é que vos parece? Aproveitamos para lembrar aos nossos espectadores que podem enviar as vossas questões para comitecentral21@gmail.com, comitecentral21@gmail.com, e cá estaremos para a semana para responder a mais questões, sempre com grande acerto. Creio que ficamos por aqui, meus caros. O que é que vos parece? Por mim fico.
Aproveito para lembrar também que estamos todas as semanas no canal do Facebook A Cor do Dinheiro às 21 horas, também no YouTube e em podcast, podem ver-nos em todos esses sítios. E para a semana voltamos, nestas circunstâncias certamente, na esperança de que muito em breve possamos encontrar-nos e confraternizar de forma um pouco mais próxima. E se calhar ficamos por aqui. Até para a semana. Até para a semana então. Adeus, até para a semana.